Vamos ler o que está escrito lá em Romanos, capítulo 9. Eu não sei se todos já perceberam, mas eu estou numa saga aí de tentar terminar Romanos. Quanto mais a gente lê, mais coisa a gente descobre. Romanos 9, dos versos 1. Eu ia ler até o 6, mas vamos ler até o 9. Romanos 9, versículo 1 até versículo 9. Diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei e o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. É aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu caráter justo. Obrigado por seres quem és, por ter se revelado a nós. Neste momento, o Senhor venha falar aos nossos corações. Venha nos consolar, nos confrontar, venha nos encorajar. Venha trazer, Pai, o recado diretamente de ti. Que essa mensagem não seja uma mensagem daquele que fala, mas do Senhor, através daquele que está. Pai. Usa minha vida, molda nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que possamos agradá-lo. Nós possamos aplicar a tua palavra, possamos viver a tua palavra verdadeiramente, para que sejamos transformados. Não passamos a ser apenas aqueles que ouvem. Obrigado mais uma vez. Perdoa os nossos pecados. Aceita isso. Em nome de Jesus. Bom, de novo, vamos para o resumo, né? Porque capítulo 9 já aconteceu bastante coisa até aqui. Até aqui, a gente viu Paulo se apresentar como apóstolo para uma igreja que ele não conhecia e que não o conhecia pessoalmente. Embora a fama de Paulo fosse conhecida por toda aquela região, o próprio Paulo nunca havia passado por ali. E embora a fama daquela igreja de Roma fosse conhecida naquela região, o próprio Paulo também nunca esteve ali. E como Paulo, por ser alguém desconhecido e por ser um apóstolo contestado de perseguidor, ele vê a necessidade de transmitir aquilo que ele crê, para que aqueles seus ouvintes julguem que o evangelho que ele prega é o mesmo evangelho de Pedro, Tiago, o evangelho de Tomé e de todos os outros apóstolos. E Paulo vai começar o seu evangelho, a sua carta, vamos dizer assim, tratado sobre o que é a fé cristã, ou qual é o evangelho que ele defende, ou que ele prega, dizendo que os gentios estão em pecado, ou seja, estão longe de Deus. E gentios, quem são gentios? Todos aqueles que não são. Gentio funciona mais ou menos como a nossa palavra para gringo. Todo aquele que não era judeu. E Paulo estava dizendo, todos esses que não são judeus estão separados de Deus, porque todos eles pecaram. E como eles pecaram? Paulo vai dizer, eles sabem, ou podem saber, ou perceber que Deus é real a partir da criação. Ao olharem para a imensidão do céu, para o sol, para as estrelas, os animais e toda a natureza, o ser humano tem como conclusão que há um Deus, que existe. Mas o ser humano, seu coração corrompido, escolhe dizer não. Ou ele cria deuses, fazendo da natureza outros deuses,
Ou ele faz de si mesmo um Deus, não cultua Deus nenhum, ou então ele põe um nome ou uma imagem falsa de Deus verdadeiro. Essas mesmas pessoas que não dão glória a Deus, não reconhecem a Deus a partir daquilo que ele criou, elas preferiram praticar coisas que Deus prova. E Paulo vai citar uma lista de coisas, entre elas, tanto a mentira, a vingança, a sexualidade e toda uma gama de assuntos. No capítulo 2, Paulo vai trazer que não só apenas os gentios, gringos, estão longe de Deus, como os judeus também. Porque pode ser que o judeu, ou pode ser que eu, você que cresceu na igreja, crente, pense, cresci na igreja, os pais são crentes, eu ouço a palavra de Deus desde pequeno, estou de boa, estou tranquilo. Paulo vai dizer, não, vocês também estão distantes. Sabe por quê? Porque não é a sua linhagem, não é a sua família, não são os seus pais que te dão a sua salvação, garantem a sua salvação. E a prova disso está na história de Israel. A história de Israel nos mostra como o povo é rejeitado por Deus e como o povo rejeita Deus. Ao decorrer de todo o Antigo Testamento, nós vemos o povo, vez após vez, desobedecendo a Deus, sendo punido por Deus, então voltando a Deus. E aí, jurando permanecer nos caminhos de Deus, o que eles fazem? Pecam de novo. Isso é como na nossa vida. Nós que estamos dentro da igreja desde sempre, nós temos uma vida assim. Alguns se arrependem, não. Prometemos que não vamos fazer de novo. Quando vemos, daqui a pouco, vamos novamente. Então, ser cristão de berço, ser crente de berço, frequentar uma igreja, ter pais crentes, não garante nada. No capítulo 3, Paulo vai juntar essas duas coisas e vai dizer, logo, todos estão longes ou distantes de Deus. Se tanto gentios quanto judeus, se tanto os descrentes quanto os crentes estão carentes do favor de Deus, todos longes. Todos precisam ser salvos. Não é que apenas alguém ou algum grupo precisa ser salvo. Todas as pessoas precisam ser salvas. E aí a gente pergunta para Paulo, então, beleza, todo mundo precisa ser salvo. Ninguém pode se garantir por si mesmo. O que a gente faz então? Se eu não dependo de mim, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer que a fé é o único modo de ser salvo. Ser livre do pecado. De ter o débito do pecado pagado da nossa vida. Imagine a sua vida como uma conta bancária. Nessa conta bancária, o salário que você recebe do pecado é a morte. Só que antes do salário vir, cada pecado que você comete é debitado um pouquinho da sua vida. Ela fica negativa. Cada dia mais ela vai negativando. Até um ponto que você vê e percebe que não tem como você pagar essa conta. Porque a cada ato de bondade que você faz, você comete outros. E mesmo o seu ato de bondade, a palavra de Deus vai dizer que é como trapos perante a justiça. Porque as nossas boas ações, muitas vezes são movidas por orgulho, por satisfação pessoal, por uma questão de mero alívio de consciência, mas não para dar glórias a Deus. Ele só age e só faz dar glória a Deus aquele que Deus alcançou. Então, se a nossa única saída é ser justificado pela fé, somente pela fé, paz com Deus. Não é através de obediência, regras, não é através de roupas não é através de palavras que eu faço, não é através de dinheiro que eu dou, não é através de pessoas que eu alimento com fome, é através da fé que eu deposito em Jesus. Única e exclusivamente. Eu não posso ser salvo além da fé. Ah, mas eu preciso fazer obras, então eu vou viver a vida de qualquer jeito. Se eu não sou salvo pelas obras, vou viver a minha vida de qualquer jeito. Deus vai me salvar. Posso ficar tranquilo. Vou viver a vida despreocupado. E aí nós entramos no capítulo 6, que Paulo vai dizer, você acha que você pode viver a sua vida de qualquer forma e achar que está agradando a Deus? Você não entendeu que você não morreu para o pecado. Porque se Deus é o seu Senhor, se Cristo é o seu Senhor, você crê nele, se você o segue, você o obedece. O próprio Deus, o próprio Cristo vai dizer, aquele que me ama, obedece às minhas. Não existe amor a Deus
onde há desobediência. Não existe. Você pode se enganar, você pode tentar achar meios de... Não existe amor a Deus. Então, aquele que é salvo, aquele que alcança a salvação por meio da fé, ele tem a sua vida transformada. Todo mundo aqui conhece a palavra conversão. Ah, ele se converteu. O que é uma conversão? Quem dirige sabe. Converter é mudar de direção. Mas é uma direção, não é virar à direita, virar à esquerda. É uma direção oposta. Conversão é uma mudança total de direção. E é isso que significa mudança de vida. Mudança de hábitos, linguajar, sentimento, mudança de pensamento, mudança de tudo. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. Depois de toda essa discussão, ou esses temas trazidos por Paulo, e ele provando que é impossível você ser salvo pela obediência à lei, mas você só é salvo pela graça, ele vai dizer que é porque você é salvo por Deus, é porque a salvação é de Deus e não sua, é impossível que você seja afastado dele. A nossa última leitura em Romanos foi justamente o finalzinho do capítulo 8, onde Paulo vai dizer que não há nada, seja no céu, seja na terra, seja circunstância, seja criatura, não há nada que possa separar o cristão. Não existe pecado que eu tenha cometido, ou que eu vá cometer, que possa me separar do amor de Deus, se obediência. Então, se eu fui salvo apesar de mim, e as minhas atitudes foram transformadas, e se Cristo realmente garante a vida eterna para mim, não existe nada que eu mesmo possa fazer para desfazer aquilo que Cristo. Ou eu acho que eu tenho mais poder do que os... Ou eu acho que eu tenho mais poder do que aquilo que Cristo. Portanto, a próxima pergunta que pode gerar, e é o que dá tema a essa mensagem, olha, se Deus salva, e quando Ele salva mesmo, não há nada que você possa fazer para desfazer isso que Deus faz, e o povo judeu? Porque eles negaram a Jesus. Não foram salvos. Continuam negando muito deles hoje. Nós olhamos, não só o povo judeu, hoje em dia, quase todas as nações conhecem a Cristo. O nome de Cristo é conhecido em quase no mundo inteiro. Essas pessoas não são salvas. Por que o povo que recebeu a promessa de Deus, que Deus não falha, que a promessa de Deus é inevitável de ser cumprida, por que esse povo não está? A discussão ela já esfriou um pouco. Mas recentemente nós tivemos um embate muito forte entre o governo de Israel, terroristas e os seus defensores. E a gente viu que, dependendo do alinhamento político, ela se via na obrigação de defender. E por que eu falo governo? Porque sabemos que o governo de Israel não representa todos os judeus. Assim como nem todos os judeus são pelo governo de Israel. O governo de Israel não é um governo teísta. O governo de Israel é um governo laico, secular. Assim como não é o povo palestino todo representado, mas não representa o povo. E esse conflito, ele desenrolou uma série de discussões, de brigas, mais brigas, como se a gente já não tivesse sido bastante. Tanto de briga que nós tivemos e famílias separadas que tivemos desde 2018. Mesmos assuntos. Só que essa realidade, ela vem para nos revelar um problema mais profundo. O antissemitismo, ou o ódio aos judeus, presente durante toda a história, inclusive durante a história da igreja. A gente não pode ignorar, por exemplo, o fato do que Lutero disse sobre os judeus. E a gente também não pode ignorar os seus escritos sobre esse tema, ainda que posteriormente ele tenha se arrependido, se retratado dessa. A gente também não pode ignorar o fato que Paulo nos mostra
E não só ele desce pelos, mas como o próprio Deus não se esqueceu. Então, esse ódio pelos judeus, esse ódio pelo povo que Deus escolheu, ele revela algo mais profundo. Então, do pecado e do diabo, para tudo aquilo que Deus escolheu. Isso é manifesto em todo o povo judeu já foi escravizado por toda a nação. Vários períodos da história. E Paulo aqui, ele vai fazer diferente. Ele não vai dizer que ele odeia aqueles que mataram Jesus. Porque foram os judeus que mataram. Ele não vai dizer que ele sente raiva do seu povo. Não. Ele vai dizer que no Espírito ele tem grande e incessante dor e tribulação. E ele chega a dizer que se pudesse, ele próprio trocaria de lugar o povo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se eu pudesse abrir mão da minha salvação e dar a esse povo, ainda que eu fosse condenado, eu o faria. Paulo está fazendo mais ou menos o que uma mãe faria pelo seu filho. Olha, se eu tivesse que perder a minha vida para salvar a vida do meu filho, Paulo está dizendo, passaria uma eternidade no inferno por amor a essas pessoas. Mas eles mataram os seus filhos. É o povo. É o povo que Deus escolheu. E isso nos faz refletir também que isso não é possível. De novo, a gente vê mais uma vez Paulo dizendo que essa questão de salvação não depende da nossa ação. A minha salvação não depende de mim, do meu querer, do meu esforço. Eu não ganho, assim como eu também não perco por minha própria vontade. Senão, Paulo teria perdido. Se estivesse na mão de Paulo, falou, entreguei a minha salvação para que o povo fosse salvo. Não é assim. E vamos lembrar que Paulo está dizendo isso porque ele era tido como mentiroso do seu povo. Ele era o traidor. Ele era o Judas dos judeus. E antes ele perseguia a igreja. Agora ele estava sofrendo pela igreja. Então Paulo ele se via nessa dor incessante por amar e querer a salvação de um povo que odiava. Nessa ação, nesse sentimento de Paulo, nós vemos uma marca muito dos cristãos, que é amar os seus. Quantas vezes a gente fala de amar os nossos amigos, mas a gente não experimenta. Será que eu amo os meus inimigos? Aquelas pessoas que me odeiam, e se pudessem ver morto, me veriam morto. Será que eu amo essas pessoas? A ponto de dizer que eu me sacrificaria pelo bem dessas pessoas? Então, Paulo, se vendo odiado pelo seu próprio povo, ele vai elencar os privilégios desse povo. Ele vai dizer que a eles pertence a adoção, a glória, as alianças, o anúncio da lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Além disso, é desse povo que veio Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. E aqui a gente abre um rápido parênteses. Vocês já ouviram atividade, por exemplo, das Testemunhas de Jeová aqui na cidade? Mas vocês já devem ter ouvido grupos de pessoas dizendo que Jesus não é Deus. É um homem bom, que conquistou o direito de estar junto a Deus. Dias eu entrei no site da sessão dominical e eles falam exatamente isso. Jesus é a prova de que todo ser humano pode conquistar a sua salvação. Porque Jesus era homem. E se Jesus conseguiu conquistar o direito de estar com Deus, ser salvo, nós também conseguimos. Por que eles chegam assim? E Paulo vai dizer bem claramente: deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito. Paulo ele não está falando de Deus Pai aqui, está atribuindo Deus, está falando de Jesus. Esse Jesus aqui, ele é sobre todos, ele não é só sobre todos, ele é Deus, e é bendito, e é para todos sempre. Bem.
não existe espaço para duvidar da divindade de Deus. Então, a próxima vez que alguém tiver um embate e dizer, não, Jesus, o que a gente faz? Ou mentiu? Sabemos que não. Ora, se Israel recebeu tantas coisas, por que será então que ainda permanece a dúvida que Paulo está querendo nos levantar? Porque eles não estão sendo. E a grande pergunta é, a promessa de Deus? E aí Paulo vai dizer, não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. João Batista uma vez disse que há uma relação entre descrentes, entre ser descrente ou descendente de Abraão e uma pedra. Uma vez, João Batista disse algo muito curioso, lá em Lucas, capítulo 3. Lucas 3:8, João Batista diz, produzam, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comecem a dizer entre vocês mesmos, temos por pai Abraão. Ele vai dizer, porque eu os afirmo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Não adianta ser judeu de sangue. Não adianta ser crente de berço. Não adianta ter pais e mães que cresceram na igreja. Deus pode fazer filhos de Abraão, cristãos de verdade, das pedras. Não muda nada. A sua linhagem, a sua família, não quer dizer nada. Não é porque os judeus não estão sendo salvos que a promessa de Deus falhou. Porque não é questão de ser descendente de carne. Não é questão de ser filho de quem. Não é questão de uma herança hereditária. É questão daqueles que ouvem a Deus tem o poder para chamar filhos de onde não existem filhos. E por isso que João Batista usa o exemplo de uma pedra. Não quer dizer que então vai surgir alguém de uma pedra. Mas da onde não tem, é ali que Deus, ele chama a existência aquilo que não existe. Não havia sinal de salvação entre os gentios antes de Cristo. Nós temos um relato de Jonas, apenas. Mas Cristo, no meio de onde não se espera, está Abraão. E esses creram na mensagem dele. E Paulo está trazendo de novo algo que ele já falou no capítulo 2. Não é porque você, de novo, filho, crente e crentinho é. Esse ditado de não funciona. Então Jesus vai dizer em João, no capítulo 8, versículo 39, ele vai dizer, aliás, ele vai responder para os fariseus que disseram a ele, nosso pai é Abraão. Jesus vai responder, se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Ué, se vocês se dizem filhos e descendentes de Abraão, se vocês se dizem realmente membros da aliança de Deus, membros do corpo de Cristo, se vocês se acham mesmo cristãos, façam aquilo que Deus ordena que vocês façam. Obedeçam aquilo. Assim como Abraão obedeceu. Abraão era um pagão. Abraão não era judeu. Não existia judeu antes. Abraão foi chamado de uma terra onde toda a sua família, e inclusive ele, Abraão, adoravam outros deuses. Só que ele decidiu ouvir a voz de Deus, seguir aquilo que Deus. Então os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros descendentes de Abraão, são aqueles que creem assim como Abraão creu em Deus. De novo, em João 3, 5, 6, Jesus vai dizer que em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso que haja transformação. É preciso que eu seja transformado. É preciso que eu nasça de novo. Mas como eu vou nascer de novo? E é isso que Nicodemos vai perguntar para Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso entrar e sair novamente da barriga da minha mãe.
É impossível. Realmente. Você não tem que nascer de novo, carne. Ou corporalmente, fisicamente falando. Nascer de novo aqui dentro. Lembra? No capítulo 3, Paulo vai dizer que todos estão mortos. Morto não fala, morto não reage, morto não sente, morto não ouve. Preciso que morto ressuscite. É dito. Vocês precisam nascer. Como assim eu estou morto? Por que você acha que tantas pessoas duvidam de Deus? Por que vocês acham que tantas pessoas acham graça da revelação de Deus? Da palavra de Deus? Na internet você vê pessoas que têm raiva. Você fala de Deus para elas, se sentem ofendidas. E elas não podem ouvir a voz de Deus. Não só não podem, não querem. Existem pessoas que sentem dor física no elas ouvem a mensagem de Deus. Pessoas que se contorcem de raiva, elas não suportam a verdade do Evangelho. Elas não suportam a mensagem da cruz. Paulo então vai dizer que se eu não for filho pelo Espírito. Esses dias eu vi um vídeo perguntando, provavelmente na Europa, isso não sei se é Europa, mas parecia ser. Perguntando para as pessoas, você é cristão? As pessoas, sim, eu sou cristão. Ele vai perguntar, então, me cita um versículo da Bíblia. Mas nem João 3,16. Quem citou? Nenhum. Aí esse mesmo cidadão foi lá e perguntou para outras pessoas. Você é muçulmano? E ele perguntou, então recita qualquer versículo do Alcorão. Todos. Só que eles não só citaram. Citaram o idioma do Islã. Árabe. Árabe é etnia. Sim. Citaram no idioma lá. Todos eles citaram. Não citaram na sua própria língua, mas na língua na qual está escrito o Corão. Quando a gente vai até um budista, ele facilmente cita caminhos de Buda. Quando a gente vai até um judeu, ele cita para você de cor e salteado a lei, para você de cor e salteado as orações dos salmos. Se vocês tiverem curiosidade, assista The Chosen, você vai ver orações de cabeça. E as orações são todas passagens bíblicas. Fazem isso todos os dias. E será que na igreja, justamente onde o povo deveria ser mais engajado, será no meio dos cristãos? Isso não acontece. Ou quando acontece, acontece tão pouco. Será que eu sei se versículo, acho que versículo. Será que eu encho uma página daquela Bíblia do Novo Testamento, aquela pequenininha, azulzinha? Eu cito uma página daquela só de versículos? Será que é difícil? Paulo, ele está mostrando que não adianta isso tudo que os muçulmanos fazem. Não adianta isso tudo que os judeus fazem. É bom. Muito bom, é proveitoso. Garantiu ao muçulmano a salvação. Garantiu ao judeu a salvação. Só que a gente que já recebeu a salvação, sem precisar fazer tudo, negligencia o básico. Nós que temos sem precisar fazer, não fazemos. Porque é aquela velha... O mínimo esforço, né? Se eu já tenho, o que eu vou? Já me foi dado. Eu tenho de graça. Então eu não dou valor. Quanto àqueles que se esforçam para conseguir algo que eles não vão receber, olha o quanto que eles...
Mais à frente, Paulo vai ilustrar essa diferença entre ser descendente de Abraão apenas na carne e ser descendente pelo Espírito, usando Ismael e Isaac. Ismael, Isaac e Abraão, 2. Só que somente um foi chamado de filho da promessa. Somente um foi chamado de herdeiro. E não foi Ismael. Ismael, ele era o mais velho, primeiro. E naquela cultura, naquela época, o mais velho, o primogênito, recebia o direito de ter a herança, a primeira parte da herança. E Deus fez isso de propósito, para ele mostrar para o Abraão e para quem está lendo isso. Não é vocês, não é o costume de vocês, não é a lógica de vocês que vai definir aquele que eu escolho. Sou eu que escolho. Deus, então, ele promete a salvação para quem ele escolheu, e não para os que que deveriam ter a salvação. Abraão não procurou a Deus. Deus chamou Abraão. Isaac não escolheu ser herdeiro. Ele já foi concebido como herdeiro. Porque não são os filhos da carne que são contados como descendentes, mas os filhos da promessa. Lá em Gênesis 17, versículo 18. Gênesis 17, do 18 até o 21. Olha o que Abraão vai dizer para Deus. Quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Abraão está dizendo, Deus, eu queria tanto que o meu primogênito vivesse sobre a tua bênção, recebesse a tua herança. Só que Deus vai responder para ele, na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo daqui a um ano. Está claro que é Deus que escolheu. Abraão tentou. E olha que Abraão, ele fez a mesma coisa quando Deus foi destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Por 10 vezes, Abraão viu a misericórdia de Deus. E Deus concedeu. Ele disse, se eu achar 10 justos, não destruir. Deus concedeu. Não havia um justo. Agora, Deus não concede. Por quê? Porque a salvação é prerrogativa. Única e exclusiva. Demais. Não quer dizer que ele não abençoa. Ele abençoou Ismael. Fez dele uma grande nação. Fez dele pai de 12 príncipes. Repara que Paulo está preparando o terreno para a pergunta que vai vir de você. Deus está cometendo uma injustiça. Está escolhendo um, mas não está escolhendo o outro. Abraão está pedindo para Deus escolher o Ismael. Ismael era uma criança, por que Deus não escolhe Ismael? Aí a gente vai ter que deixar. É justamente a salvação não é feita por essa lógica carnal e humana que Paulo está tão triste. Alguns estudiosos dizem que essa tristeza de Paulo, essa excessiva tristeza, era o seu espinho na carne. Sendo ou não espinho na carne, isso também nos mostra que é possível o cristão sofrer de excessivo. É possível que eu e você passe por momentos em que nós completamente deprimidos, e Paulo sabia que isso não estava na mão dele. Além de Paulo se sentir triste, ele sabia que ele não tinha o que Paulo fazer. Você já se pegou numa situação em que existe algo que você gostaria que fosse mudado, aquilo te entristece, aquilo te machuca. Tem o que fazer. Você olha para todos os lados, não há nada que você possa fazer. É isso que está acontecendo com Paulo. Paulo sabe que não é questão dele. Por isso mesmo que nós oramos
E é por isso que nós intercedemos por todos os perdidos, para que Deus use de misericórdia. Porque não depende de mim, não depende de quem faz, de quem quer, mas de Deus usar a sua. Não está no meu alcance ou no meu controle fazer com que as pessoas enxerguem. Todo aquele que conhece a Deus, se ele pudesse, ele abriu os olhos de todo mundo. Como é que você não está vendo isso? Como é que você não vê Deus agindo, Deus real? Olha para a sua vida, como você não vê? Você não consegue. É Deus que abre esses olhos. E nós também não sabemos quem são os escolhidos de Deus. Mas nós sabemos que Deus tem esses escolhidos e que Deus vai chamar essas pessoas. É por isso mesmo que nós temos que clamar a Deus, orar a Deus, suplicar a Deus pela misericórdia. Porque a promessa de Deus, ao contrário do que alguns podem pensar, olhando para o judeu, ela não falhou. Porque não se trata de uma descendência física, mas de uma descendência espiritual. Não se trata de um povo que nega e mata o Cristo, mas daqueles poucos que creem em Cristo, apesar da cegueira. Têm os seus olhos abertos, apesar dos seus pecados. E renunciam os seus pecados, apesar da vida que tinham. Nós somos a prova de que a promessa de Deus não falhou. A igreja de Cristo é a prova. Se existem tantas pessoas, se existiu um Paulo, se existiu um Pedro, se existiu um Tiago, se existiu um Irineu de Leão, se existiu um Agostinho, se existiu um Lutero, se existiu um Calvino, se existiu um Spurgeon, Billy Graham, é porque a promessa de Deus, ela está até hoje. Até hoje abrindo, até hoje convertendo o coração de pecadores. Todos os filhos de Deus serão salvos. Verdadeiro Israel, Israel de Deus, não aquele que é descendente segundo a carne como Israel. O Israel de Deus, que é descendente pelo Espírito, todo ele é salvo, desde Abel. Reconhecido. Para terminar, eu queria trazer 5 pontos de reflexão. O primeiro é: qual é o sentimento que eu alimento ao ver a realidade das pessoas que estão perdidas? Eu olho para as pessoas que Deus, o que? Nada. Eu cá, minha vida tá boa, dele também, cuido dos meus problemas. Será que não pesa saber que tem tantas pessoas pro inferno? Será que não pesa no meu coração? Ou, de repente, né, o inferno é uma realidade tão distante para mim, não importa tanto. Será que eu não sinto compaixão daqueles que sofrem tanto, sabendo que Deus está tão perto delas? Segunda coisa é que Jesus, ele não é só um homem, não é um Deus, o Deus eterno. Jesus, além de homem, Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era. Façamos, não é farei a minha imagem, façamos, homem, a nossa imagem. Desde o princípio. Tudo foi criado por ele e nada do que foi feito sem nada. Terceiro, não pense que você tem lugar garantido no céu só porque seus pais são crentes, só porque você foi batizado, ou só porque você vem. Membresia não garante lugar no céu. O que garante um lugar no céu é o coração arrependido. Eu vi uma frase uma vez, onde falam que o amor de Deus não é incondicional, em certa medida. Porque Deus exige uma coisa. Não quer que você se esforce para ser salvo. Não precisa que você seja perfeito. Não precisa que você seja um super-homem. Apenas conheça Ele. A realidade, Ele é Senhor. Ele é Deus. Você se arrependa.
que você reconheça que você precisa. E reconhecer isso é reconhecer a realidade. É ver. O céu é azul, o chão é firme, a água molha, o fogo é quente. É reconhecer. Básico, óbvio. Só que é isso. Veja que está na sua frente. Você é pecador. Precisa. O único jeito é você se arrependendo, entregando a Cristo. E para você se arrepender e ser salvo, quarto ponto, você precisa nascer de novo. Você precisa abandonar a vida. Você precisa decidir obedecer a Cristo. Caminhar no caminho de Cristo. Escolher. Abrir mão. Tudo aquilo que você achava tão bom. Gostava tanto. Que agora você gosta mais. Que agora você ama mais. Alguém só se casa porque ama mais cônjuge do que a vida de solteiro. Alguém amar mais a vida de solteiro e se casar. Quem eu amo mais? Minha vida com. E quinto e último, é impossível que Deus fale nas suas promessas. Às vezes a gente fica se perguntando. A cada coisinha ruim que acontece com a gente, joelho em terra, uma choradeira, e meu Deus do céu, e agora? Parece que Deus não fez tudo o que fez. Parece que Deus não falou tudo o que falou. Parece que Deus, esse tamanhinho aqui, ó, que o problema é gigante, Deus ali. A gente esquece de quem Deus é muito fácil. A gente esquece daquilo que Deus disse. Deus não descumpre as suas promessas. E aqui eu não estou dizendo que Deus prometeu que vai acabar com os seus sofrimentos, todos eles. Um dia irá, mas talvez não seja hoje. Ele prometeu. Ele prometeu, estarei com você até o fim do. Para quem que ele prometeu estar até o fim do. Foi com a multidão que pedia milagres? E o viram subir até o céu. Você é discípulo, servo de Deus. As promessas dele estão. Amém? Amém.